Em abril ou maio de 2026, um país da OTAN está prestes a tomar uma decisão que Washington não esperava ver tão cedo. A Grécia, membro da Aliança Atlântica, operador de caças Rafale e F-16, país com uma das fronteiras aéreas mais tensas da Europa, está descartando o avião americano e se preparando para assinar com o Brasil. O KC-390 Millennium, da Embraer, é o favorito para substituir toda a frota de transporte da Força Aérea Helênica. Não estamos falando de uma venda de nicho. Estamos falando de até 6 aeronaves, com capacidade de reabastecimento em voo de caças de combate. Num teatro de operações onde cada minuto no ar pode definir o resultado de uma crise. A pergunta que ainda não tem uma resposta simples é: por que um membro da OTAN, historicamente alinhado aos equipamentos americanos, está escolhendo o Brasil em vez de Washington? E o que esse movimento revela sobre o futuro da indústria de defesa brasileira no mundo? Para entender essa decisão, é preciso entender o problema que a Grécia acumulou ao longo de décadas. O país opera 9 C-130 Hércules. No início de 2025, apenas 4 estavam em condições de voar. 4 de 9. Isso num país com centenas de ilhas habitadas no Mar Egeu, numa região de tensão permanente com a Turquia, e com compromissos crescentes dentro da OTAN que exigem disponibilidade real de aeronaves, não apenas números no papel. Atenas tentou resolver isso de 2 formas. Primeiro, buscou C-130 usados junto à Itália, sem acordo. Depois, formalizou, em dezembro de 2025, uma solicitação oficial ao governo americano por unidades novas do C-130J, 30 Super Hércules. A resposta americana trouxe prazos que a Grécia não pode esperar e custos que tornaram a equação difícil de fechar. É nesse vácuo que a Embraer entrou, não como alternativa de segundo escalão, mas como a proposta que o Estado-Maior da Aeronáutica grego passou a encarar como tecnicamente superior. O que os militares gregos viram no KC-390 não foi apenas um avião novo. Foi uma plataforma que resolve 3 problemas ao mesmo tempo, e que o C-130J não resolve com a mesma eficiência. O primeiro é velocidade e capacidade de carga. O KC-390 voa a 870 km por hora, contra 660 do C-130J. Carrega 26 toneladas de carga útil, contra 21 toneladas do rival americano. No Mar Egeu, onde a distância entre uma base e uma ilha pode ser a diferença entre chegar a tempo ou não, esse desempenho tem peso estratégico real. O segundo é manutenção. O KC-390 usa motores turbofan IAI-V 2500, os mesmos que equipam aeronaves comerciais em todo o mundo, com mais de 7.200 unidades construídas. Isso significa cadeia logística estabelecida, peças acessíveis e, o que mais importa para uma força aérea sobrecarregada, menos tempo no chão. O terceiro, e mais estratégico, é o pacote completo exigido por Atenas. A Força Aérea Helênica não está comprando transporte de carga. Está comprando uma aeronave com sistema de autodefesa, guerra eletrônica, sensores contra radares, lasers e mísseis em aproximação, flares e contramedidas infravermelhas. Está comprando capacidade de evacuação aeromédica para as ilhas e, sobretudo, está comprando reabastecimento em voo. Historicamente, a Grécia nunca teve essa capacidade de forma própria. Com o KC-390, os Rafale gregos poderão ser reabastecidos em pleno voo sobre o Mediterrâneo, ampliando drasticamente o tempo de patrulha e o alcance estratégico da frota de combate. Numa primeira fase, o sistema de cesta para os Rafale. Numa segunda, potencialmente a haste rígida para apoiar também os F-16. Essa capacidade já foi validada operacionalmente pelo Brasil. A Força Aérea Brasileira usou o KC-390 para reabastecimento de caças F-5M Tiger II durante operações de defesa aérea na COP30, em Belém. O KC-390 já foi escolhido por 8 países europeus: Portugal, Hungria, Holanda, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, Suécia e Lituânia, a maioria deles membros da OTAN. Em fevereiro de 2026, a Northrop Grumman anunciou parceria com a Embraer para desenvolver uma versão de reabastecimento em voo destinada à própria Força Aérea dos Estados Unidos. Leia isso de novo. Os americanos estão desenvolvendo uma versão do avião brasileiro para uso próprio. É um dado que merece mais atenção do que tem recebido. E é aqui que a pergunta fica desconfortável para a Lockheed Martin. Se o C-130 está perdendo o mercado dentro da própria OTAN para um avião brasileiro,
O que impede que essa tendência se acelere? A Grécia não é um caso isolado. É mais um país que fez a conta, comparou os números e chegou à mesma conclusão que Holanda, Suécia e Áustria chegaram antes dela. O Brasil está entrando no mercado de defesa europeu por uma porta que poucos previram. E isso muda coisas além da indústria aeronáutica. O que você acha? O KC-390 conquistando a OTAN é só um sucesso comercial? Ou é o começo de um novo papel geopolítico para o Brasil que ainda não sabemos como conduzir? Deixe a sua opinião nos comentários. Não perca nenhuma notícia, inscreva-se no Radar Militar.